Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Mais uma poderosa oração, né? Vamos já entrar na oração, mas antes, vamos aqui fazer um pouco de leitura, né? Em nome de Jesus Cristo. Aqui na palavra de Deus que se encontra no livro de Provérbios, né? No seu capítulo 22 e versículo 6, né? 22, versículo 6. Aqui fala sobre a criação, né? A educação da criança. Todos os sábados a gente faz, né, essa leitura para que nós também possa passar um pouco de segurança para nossos meninos, nossos pequenos, né? A Bíblia diz que educar o filho no caminho que ele deve andar. Então, é o que nós devemos fazer, né? Educa a criança no caminho em que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Né? Provérbio 22, versículo 6. Se nós observar na palavra de Deus, na Bíblia, a Bíblia fala sobre o dever do pai e o dever da mãe educar a criança, né? A Bíblia fala sobre que a esposa deve educar o seu filho, como também o pai deve educar o seu filho. Dever do pai, dever da criança e dever também, né, do filho. Então, cada um tem o seu dever. Aqui fala sobre o dever dos filhos, né? Honra teu pai e a tua mãe. É justo. E também aqui fala sobre o dever dos pais. Olha o que diz aqui na presença de Deus, na palavra de Deus. Dever de ensinar o seu filho quando criança, né? Se nós observar aqui, irmão, há um versículo na Bíblia que muitos nos instrui como pai, instruir um menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Esse está em Provérbio, seu capítulo 22, como nós terminamos de ler, versículo 6. Esse versículo, irmão, mostra para nós que somos pais e nossa maior e mais responsabilidade a de ensinar os nossos filhos. A Bíblia nos deixa a dica, né? A idade ideal para ensinar não é a adolescência e nem na fase adulto, quando já decide por si mesmo, mas quando ainda criança, né? Por que Deus nos pede que ensine as crianças? Porque se nós observar, o coração da criança é uma terra fértil. E quando lançamos a semente da palavra de Deus, logo ela brota e começa a dar o seu fruto. Ela crê no que ensina a ela. Por isso temos de ter muito cuidado, irmão. Não somente no que falamos, mas o que fazemos, pois
o nosso exemplo fala. Nós, primeiramente, tem que dar um bom exemplo. Como que você pode ensinar uma pessoa, repreender uma pessoa e você está fazendo a mesma coisa ou então pior? Então, o nosso exemplo fala. A educação do filho não deve ser, não, né, como delegada apenas ao pai só porque ele é o cabeça, né? Aqui nos fala que a esposa deve educar o seu filho, né? A educação dos filhos não deve ser, né, como uma pessoa autoridade, uma delegada ou um delegado. O pai, só porque ele é o cabeça da casa, mas também a mãe não tem apenas a função, né, de gerar filho, mas tem também autoridade dada, né, por Deus, né, para corrigir o seu filho, para educá-lo. Responsabilidade, irmão, como a Bíblia nos diz, foi dada por Deus aos dois. Pois em Efésios, você abrir lá em Efésios 6, versículo 4, nos orienta assim: vossos pais criar-os na doutrina e a demonstração do Senhor, né? Que a palavra, observe que a palavra pais está no plural. Observe essa frase, vossos pais, então está no plural. Isto quer dizer que tanto o pai quanto a mãe têm a mesma autoridade de educar o seu filho. A educação e a correção deve ser aplicada pelos dois. E quando você não educa o filho, fica difícil de ele seguir o caminho certo. Mas a Bíblia também fala que o dever dos filhos, que é honrar o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, como promessa para que te teva bem e viva muito tempo sobre, né, a terra. Está lá em Efésios 6, 1 e 3. A Bíblia fala: honra o teu pai e tua mãe. Honrar é dar respeito, não apenas pelos merecimentos, mas pelas posição em que os pais estão. Por exemplo, algumas pessoas podem não concordar com a decisão de seu presidente, mas mesmo assim deve respeitá-lo, a sua posição como líder de seu país. Igualmente, os filhos de todas as idades devem honrar o seu pai, né? Respeitando a posição dele, pois foi dada por Deus, né? Deus nos exalta a honra nos pai e
mãe. Deus valoriza tanto honrar pai e mãe. Então, a Bíblia, ele fala sobre que o filho deve honrar o teu pai e a tua mãe. Em Provérbios 6, Provérbios 6 e 20, fala sobre obedecer, né? Filho meu, guarda os mandamentos de teu pai. Porque às vezes as pessoas pensam que só é para honrar o pai, só os filhos só devem respeitar o pai, obedecer os pais, mas não. Quando fala pais, se você observar, está no plural, é pai e mãe. Para não ficar falando pai, mãe, então fala no plural, pais. Os pais devem, então, os pais, então está dizendo que é pai e mãe. Se nós abrir aqui a Bíblia em Provérbios 6, vamos abrir aqui no 6, nós vai ver, né? Aqui em Provérbios 6, primeiro fala, promessa perigosa, filho meu, né? Filho meu, guarda os mandamentos de teu pai e não deixe a lei da tua mãe, né? Então, isso é bíblico, irmão. Provérbios 6, no seu versículo 20, fala que devemos guardar, né? Filho meu, guarda os mandamentos de teu pai e não deixe a lei da tua mãe. Até a Bíblia, ela orienta, né, que os filhos devem guardar os mandamentos. O que é os mandamentos? Os ensinamentos. Os ensinamentos. Buscai os conselhos dos pais. Os filhos devem buscar os conselhos dos pais. Hoje você não vê mais isso, mas há uns tempos atrás os filhos obedeciam. Se tivesse duas pessoas conversando, não passaria no meio. Teria que pedir licença e mesmo assim abaixar a cabeça. Quando os pais estavam conversando, eles não entravam na conversa de adulto. Mas se você observar hoje, os pais estão conversando e muitas das vezes são atropelados pelos filhos. Os filhos brincando ali, né? Muitas vezes atropela teu pai. E às vezes os pais olham e ainda ri. Acha graça disso. Os filhos não poderiam entrar na conversa dos pais nem responder nada, a não ser se o pai desse a oportunidade para ele, chamasse e fizesse pergunta. Ele abaixava a cabeça e respondia. Todas as 6 horas, irmão, os filhos tinham aquele ditado, né? Aquele ditado que eles tinham no interior, dava benção, pegava na mão, beijava, né? Tinha hora de dormir, hora de acordar, né? Obedecia aos pais. Mas hoje você não vê mais isso. Buscais conselho dos pais. Hoje em dia, vemos muitos filhos achando que sabem mais que seus pais, né? Por ser mais estudioso, né? Possui diploma e que não precisa dele e nem
de seus conselhos, né? Porque os seus pais são idosos. Muitos filhos faz isso. E tem uns, irmão, que até coloca os pais nos asilos, achando que não serve mais, né? Mas a Bíblia manda que os filhos devem buscar os conselhos dos pais, né? Deve buscar os conselhos dos pais. Essa é uma ideia errada, né? Veja o que a Bíblia diz em Provérbio 15, 22. Onde não há conselho, os projetos serão em vão. Mas como há mutilidade de conselho, se confirmarão. Talvez os pais não tiveram oportunidade de estudar e não têm diploma. Algum mais possui experiência que poderão nos ensinar. Os conselhos dos pais serão sempre como a intenção de proteger os filhos daquela situação que trouxeram dor e sofrimento a eles. O melhor conselho dos filhos são os seus próprios pais. Os pais podem até não ser, né, pessoas cultuais, mas pelas suas vestes, experiência, essência de vida e pelo amor que pelos seus filhos certamente terão conselho que deve ser ouvido. Então aí a Bíblia está dizendo, né, que os filhos devem buscar os conselhos dos pais, né? Tem mais, nós deveríamos ler mais um tempo, né? Passar rápido, aí também nós temos que orar, entrar em oração. Mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia e ensinasse o seu filho no caminho que ele deve andar, irmão. Porque quando ele crescer, ele não vai se desviar dos bons, né, conselhos. Onde estão os teus filhos agora, neste momento? Ah, meu filho está em casa. O meu filho está na casa do vizinho. O meu filho está brincando aqui no hall, aqui fora. Os pais têm a obrigação de orientar os seus filhos e corrigir, irmão. Não é porque seu filho vai para o colégio, você não tem a obrigação de corrigir a mochila dele. O celular, o que é que ele está assistindo? O que é que tem no aparelho dele? Porque você está dando um bom exemplo. Não deixe seus filhos sem uma boa educação, um bom vestimento. Tem pai que pega seu filho e coloca cada corrente no pescoço do filho, né? Dá o que o menino quer, faz à vontade. Mas há momento para tudo, a Bíblia diz. Em Eclesiastes 3 fala, há tempo para tudo. E quando você não tiver, o que você fará? O que ele pede você faz, o que ele pede você dá. E quando não tiver, o que fará? Então, oriente seu filho no caminho que ele deve andar, para quando crescer, não se desviará dele. Vamos fazer aqui um minuto de oração, para que Deus venha cada dia mais entrar com providência e dar mais entendimento a você pai, a você mãe, para orientar o seu filho num caminho que ele deve andar. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez na tua presença, clamando a ti nesses momentos difíceis que nós está passando. Que o Senhor venha a cada dia mais
nos trazer paz. Abençoa esse pai, abençoa essa mãe, que vai orientar o seu filho a partir de hoje e vai colocar no caminho que ele deve andar. Nem só na congregação, mas também como no mundo. Que o Senhor venha orientar, pai, cada mãe. O Senhor venha repreender toda a força maligna que faz esse filho, essa filha ser rebelde. Não só como criança, mas também adulto. Às vezes se acha adulto e quer fazer o que quer. Sai a hora que quer, chega a hora que quer e deixa seus pais preocupados. E que o Senhor venha repreender essa rebeldia. O Senhor venha mostrar para ele, mostrar para ela, que deve sim respeitar os pais. Repreenda todos os maus, joga por terra maldição, enfermidade, e venha dar a vitória para ele, para ela. Abençoa todos os pedidos que está aqui. Abençoa todas as crianças do país e do mundo. Aqueles que estão nascendo, está vindo ao mundo nesse momento. Que o Senhor venha repreender toda a artimanha do inimigo contra as crianças. E trazer paz para ele. Até aquelas crianças que não conseguem dormir e vê vulto. Que não conseguem dormir com a luz apagada, a luz tem que estar acesa. Chora a noite toda, não consegue dormir. Há uma maldição sobre a vida dele, sobre a vida dela, que tem que ser quebrada. E neste momento, que venha cair por terra. Que ele venha dormir, tenha um bom sono. Que ele venha respeitar o teu pai e a tua mãe. E aquele que assiste, pai, cada filme maligno, que o Senhor venha tirar da mente dele isso. E venha repreender o mal. E jogar por terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Toma um todo nas tuas santas mãos, dá uma ótima madrugada e um novo dia para todos. É o que nós pedimos e te agradecendo, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus abençoe a todos, né? Você pai, você mãe, que Deus venha a cada dia mais te dar força para que você venha criar o seu filho, a sua filha, em nome de Jesus Cristo.